Imagine por um momento que você pudesse alimentar sua casa, seu carro, sua cidade inteira, sem pagar um centavo de conta de luz. Sem usinas nucleares, sem queimar carvão, sem destruir o meio ambiente. Imagine que toda a energia de que a humanidade precisa estivesse disponível gratuitamente, fluindo pela própria Terra como um Wi-Fi global invisível. Essa não é ficção científica. Essa era a promessa de Nikola Tesla, o homem que iluminou o mundo com a corrente alternada. Para ele, nosso planeta não era apenas uma rocha flutuando no espaço, mas sim um condutor gigantesco, uma bateria cósmica capaz de fornecer energia ilimitada para toda a humanidade. E ele estava a poucos passos de provar sua teoria revolucionária para o mundo, quando, em uma noite fria de janeiro de 1943, foi encontrado morto em seu quarto de hotel. Horas depois, agentes do FBI chegaram ao local, confiscaram todos os seus documentos e os classificaram como ultra-secretos. Seus papéis mais importantes simplesmente desapareceram, e com eles, talvez, o segredo da energia infinita. Este é o enigma não resolvido de Nikola Tesla, e a teoria que poderia ter mudado o destino da humanidade para sempre. Mas quem era realmente Nikola Tesla? Sua jornada extraordinária começou em 10 de julho de 1856, na aldeia de Smiljan, então parte do Império Austro-Húngaro, durante uma tempestade elétrica tão violenta que a parteira declarou que ele seria um filho das trevas. Sua mãe, Juka Tesla, uma mulher de sabedoria extraordinária, corrigiu imediatamente: não, ele será um filho da luz. Palavras proféticas que não apenas definiriam sua existência, mas prenunciariam o destino de um homem que literalmente iluminaria o mundo. Desde criança, Tesla demonstrava uma relação quase sobrenatural com a eletricidade. Aos 5 anos, ele construiu uma pequena roda d'água. E aos 6, sofreu um acidente elétrico que despertou sua obsessão vitalícia pela eletricidade. Ele podia visualizar invenções complexas em sua mente com precisão fotográfica, testá-las mentalmente por semanas, identificar defeitos e corrigi-los antes mesmo de construir qualquer protótipo físico. Era como se seu cérebro fosse um laboratório virtual perfeito. Ele não era um amador, nem um sonhador excêntrico vivendo à margem da ciência. Tesla formou-se em engenharia elétrica pela prestigiosa Universidade Técnica de Graz, na Áustria, onde seus professores ficaram alarmados com sua capacidade de resolver equações diferenciais complexas mentalmente. Posteriormente, frequentou a Universidade Charles Ferdinand, em Praga, mergulhando nos estudos de física, matemática e filosofia que moldariam sua visão única do universo. Quando chegou aos Estados Unidos em 1884, aos 28 anos, com apenas 4 centavos no bolso, uma carta de recomendação e roupas nas costas, Tesla já carregava em sua mente os projetos que revolucionariam a civilização. Imagine a coragem. Um jovem sérvio, falando inglês quebrado, desembarcando em Nova York com a convicção de que poderia superar Thomas Edison, o mago de Menlo Park, o homem mais famoso da América. E ele conseguiu. A guerra das correntes entre Tesla e Edison não foi apenas uma disputa técnica, mas uma batalha pelo futuro da humanidade. Edison defendia a corrente contínua, um sistema seguro, mas limitado, que exigia uma usina a cada poucos quilômetros. Tesla propunha a corrente alternada, um sistema que parecia perigoso para a época, mas que poderia transmitir energia a centenas de quilômetros de distância. Era Davi contra Golias, mas desta vez, Davi tinha a física do seu lado. Sua vitória foi absoluta. Hoje, cada tomada em sua casa, cada lâmpada que você acende, cada motor que funciona, utiliza o sistema de corrente alternada de Tesla. Ele não apenas venceu Edison, ele tornou possível a sociedade moderna. Seus mais de 300 patentes incluíam não apenas o sistema de energia elétrica polifásica, mas também os fundamentos do controle remoto, princípios dos raios X
e conceitos que só seriam compreendidos décadas depois. Robótica, comunicação sem fios e até mesmo o que hoje chamamos de internet das coisas. Tesla estava no caminho dourado para uma carreira científica brilhante e imensamente lucrativa. A sociedade o adorava. Investidores faziam fila para financiar seus projetos e ele tinha a liberdade de perseguir qualquer pesquisa que desejasse. Tudo o que precisava fazer era seguir as regras convencionais da ciência estabelecida e continuar produzindo invenções comercialmente viáveis. Mas o que Tesla estava prestes a descobrir durante suas experiências em Colorado Springs desafiaria não apenas as leis conhecidas da física, mas ameaçaria as fundações do próprio sistema econômico mundial, baseado na escassez energética. O momento que mudou tudo aconteceu em maio de 1899, quando Tesla estabeleceu seu laboratório experimental em Colorado Springs, uma cidade situada a mais de 800 metros de altitude nas Montanhas Rochosas. Ele escolheu esse local estrategicamente. A alta altitude e a atmosfera rarefeita ofereciam condições ideais para experimentos com eletricidade atmosférica. Era como se Tesla tivesse construído seu laboratório mais próximo possível dos céus, literalmente tocando a ionosfera. O laboratório em si era uma estrutura impressionante. Um prédio quadrado de madeira com mais de 18 metros de altura, coroado por um mastro de 60 metros que se estendia em direção às nuvens como um dedo gigante tentando tocar os segredos do universo. No centro deste templo da ciência, Tesla instalou sua bobina amplificadora, uma máquina que podia gerar mais de 1 milhão de volts, potência suficiente para criar raios artificiais que iluminavam todo o laboratório com uma luz azul fantasmagórica. Durante uma tempestade particularmente violenta, em julho daquele ano, Tesla fez uma descoberta que o deixou literalmente sem palavras. Seus instrumentos ultrassensíveis detectaram algo que a ciência oficial dizia ser impossível: ondas estacionárias na própria Terra. Imagine a Terra como um sino gigantesco sendo tocado por raios cósmicos e tempestades, vibrando em uma frequência específica que ressoa através de todo o planeta. Tesla havia descoberto que estava ouvindo a música elétrica da Terra. Essas ondas se repetiam em intervalos regulares e previsíveis, como batidas cardíacas do planeta. Tesla percebeu que estava observando algo revolucionário. A Terra não era um objeto geologicamente morto flutuando no espaço, mas sim um condutor elétrico gigante, carregado com uma energia que pulsava através de sua massa e sua atmosfera em padrões rítmicos. Era como descobrir que o planeta tinha um sistema nervoso elétrico próprio. Essa revelação o levou a uma conclusão que mudaria sua vida. Se ele pudesse sincronizar suas máquinas com essa frequência natural da Terra, o que hoje os cientistas chamam de ressonância Schumann, poderia não apenas detectar essa energia, mas extraí-la, amplificá-la e redistribuí-la. Seria como aprender a tocar a mesma música que o planeta está tocando, e ao fazê-lo, ter acesso a toda a sua potência elétrica. Foi nesse momento de epifania que J.P. Morgan entrou em sua vida como um anjo investidor, ou como alguns diriam depois, como o demônio que tentaria controlar o fogo prometeico que Tesla havia roubado dos céus. Morgan, o homem que financiava ferrovias e controlava bancos, que podia fazer ou quebrar fortunas com um simples telegrama, ficou fascinado pelas demonstrações impossíveis de Tesla. Durante uma visita ao laboratório de Colorado Springs, Tesla demonstrou algo que deixou Morgan boquiaberto. Ele acendeu 200 lâmpadas simultaneamente, sem um único fio conectando-as à fonte de energia. As lâmpadas brilhavam como vagalumes gigantes espalhados pela paisagem, recebendo energia que viajava através do próprio solo. Tesla também transmitiu sinais de rádio através da Terra, não pelo ar, mas usando o planeta como um condutor gigante,
comunicando-se com receptores a centenas de quilômetros de distância. Mais impressionante ainda foram os raios Tesla, descargas elétricas artificiais que ele criava e controlava como um maestro regendo uma orquestra de relâmpagos. Essas descargas podiam se estender por mais de 40 metros e eram visíveis a quilômetros de distância, iluminando as montanhas do Colorado como auroras boreais artificiais. Para os moradores locais, era como se um mago moderno tivesse capturado o poder dos deuses. Impressionado e talvez um pouco assustado com essas demonstrações que desafiavam todas as leis conhecidas da física, Morgan tomou uma decisão que mudaria a história. Ele financiaria o projeto mais ambicioso de Tesla. Não seria apenas uma torre de comunicação, mas o protótipo de um sistema que transformaria toda a Terra em uma rede de transmissão de energia sem fios. Tesla estava prestes a construir a primeira estação base de um internet energético global que tornaria a eletricidade tão livre e abundante quanto o ar que respiramos. De volta a Nova York, Tesla e sua equipe de engenheiros começaram a documentar meticulosamente os fenômenos extraordinários que haviam observado no Colorado. Em suas notas pessoais, posteriormente confiscadas e classificadas pelo governo, Tesla descreveu em detalhes científicos rigorosos como conseguia transmitir energia através do solo terrestre, usando frequências específicas que criavam ondas estacionárias entre a superfície do planeta e a ionosfera. Ele estava essencialmente descobrindo que a Terra funciona como um gigantesco capacitor natural. Imagine nosso planeta como uma bateria cósmica. A superfície terrestre carregada negativamente, a ionosfera carregada positivamente e, entre elas, cerca de 100 quilômetros de atmosfera atuando como um dielétrico, o material isolante entre as placas deste capacitor planetário. A diferença de potencial entre essas duas placas é de aproximadamente 400 volts, criando um campo elétrico constante que permeia toda a atmosfera. Mas como essa energia poderia ser extraída? A resposta de Tesla estava no que ele chamava de teoria da energia radiante. Ele postulava que o espaço aparentemente vazio não era realmente vazio, mas preenchido por um campo energético que ele denominava éter. Um conceito que hoje os físicos quânticos reconhecem como potencialmente relacionado à energia do ponto zero do vácuo quântico, onde partículas virtuais aparecem e desaparecem constantemente, criando flutuações energéticas mensuráveis. Para Tesla, a chave estava na ressonância. Assim como um cantor de ópera pode quebrar uma taça de cristal cantando na frequência exata de vibração do vidro, Tesla acreditava que suas máquinas, sintonizadas na frequência de ressonância natural da Terra, poderiam quebrar a barreira entre o planeta e a ionosfera, liberando a energia armazenada neste capacitor gigante. A frequência que Tesla descobriu experimentalmente era de aproximadamente 8 Hz, um valor surpreendentemente próximo do que hoje conhecemos como frequência de Schumann, a ressonância eletromagnética natural da cavidade formada entre a superfície terrestre e a ionosfera. É como se Tesla tivesse descoberto a nota musical fundamental do planeta Terra, a frequência na qual nosso mundo vibra naturalmente. Sua teoria integrava eletromagnetismo clássico, física atmosférica e princípios que hoje reconhecemos na mecânica quântica. Tesla propôs que a Terra e sua atmosfera formavam um sistema elétrico vivo, onde correntes naturais fluem constantemente através do planeta, criadas pela interação entre radiação solar, raios cósmicos e os campos magnéticos terrestres. Era uma visão holística do planeta como um organismo energético, décadas antes que a ciência moderna chegasse a conclusões similares. O Sistema Mundial Sem Fios não era apenas uma tecnologia de transmissão de energia, mas uma forma
completamente nova de a humanidade se relacionar com o planeta. Em vez de extrair recursos finitos, carvão, petróleo, gás, e queimá-los para produzir energia, estaríamos aproveitando os fluxos energéticos naturais que a própria Terra gera continuamente através de seus processos geológicos, atmosféricos e eletromagnéticos. Tesla visualizava um mundo onde a energia seria tão livre quanto a luz solar ou o vento. Suas torres funcionariam como antenas gigantes que captariam essas correntes naturais, amplificariam-nas usando ressonância e as redistribuiriam através do sistema global de condução terrestre. Seria como conectar a humanidade inteira à tomada energética do planeta. A genialidade técnica de seu sistema estava nos detalhes. Ele havia calculado que, usando bobinas sintonizadas adequadamente e posicionadas em pontos estratégicos do globo, poderia criar ondas estacionárias que circundariam toda a Terra. Essas ondas não se dissipariam como ondas normais, mas permaneceriam presas entre a superfície e a ionosfera, criando um padrão de energia estável que poderia ser acessado de qualquer ponto do planeta. Para demonstrar a viabilidade, Tesla havia projetado a torre de Wardenclyffe não apenas como um protótipo, mas como a primeira estação de uma rede global. Ele já havia escolhido localizações para torres adicionais, uma nos Alpes suíços para servir à Europa, outra no Monte Kilimanjaro para a África e uma terceira nos Andes para a América do Sul. Cada torre seria sincronizada com as outras, criando um grid energético planetário que funcionaria 24 horas por dia, independentemente de condições climáticas. Naturalmente, suas ideias foram recebidas com ceticismo pela comunidade científica tradicional. Professores universitários proclamavam que era impossível transmitir energia sem fios em grandes quantidades. Engenheiros estabelecidos ridicularizavam suas teorias como fantasia de um inventor excêntrico. Mas Tesla não se intimidou. Ele estava determinado a construir um protótipo funcional que silenciaria seus críticos para sempre. A construção da torre de Wardenclyffe, em Long Island, começou em 1901, financiada pelos 150 $0 de J. P. Morgan. A estrutura imponente, com mais de 60 metros de altura, não era apenas uma torre de comunicação, mas o primeiro protótipo de um sistema de energia global. Tesla planejava construir torres similares ao redor do mundo, criando uma rede que forneceria energia gratuita para toda a humanidade. Mas então algo mudou dramaticamente. Em 1906, Morgan retirou abruptamente seu financiamento, deixando Tesla sem recursos para completar o projeto. Oficialmente, o motivo foi viabilidade econômica questionável. Mas documentos descobertos décadas depois revelaram a verdadeira razão. Morgan percebeu que energia gratuita significaria o fim dos lucros da indústria elétrica. Como ele poderia medir, controlar e cobrar por algo que fluía naturalmente pela Terra? Enquanto a comunidade científica oficial ridicularizava Tesla, ele despertou a atenção de um grupo muito diferente e infinitamente mais poderoso: o governo americano. Documentos desclassificados revelaram que, já em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, agências governamentais estavam secretamente monitorando o trabalho de Tesla, especialmente suas pesquisas sobre transmissão de energia sem fios e comunicação global. O FBI, sob a direção de J. Edgar Hoover, mantinha um arquivo extenso sobre Tesla. Eles estavam particularmente interessados em suas teorias sobre armas energéticas e controle climático. Tesla havia mencionado publicamente a possibilidade de criar raios da morte usando energia atmosférica concentrada e de influenciar padrões climáticos através da manipulação da ionosfera. A evidência mais perturbadora veio do próprio sobrinho de Tesla, Sava Kozanovich,
que serviu como embaixador da Iugoslávia nos Estados Unidos. Em seu depoimento oficial, Kosanovic declarou que, quando chegou ao Hotel New Yorker após a morte de Tesla, encontrou o cofre pessoal do inventor arrombado e vários documentos importantes faltando. Ele especificamente mencionou que os papéis relacionados ao Sistema Mundial Sem Fios e as armas energéticas haviam desaparecido. Foi na noite gélida de 7 de janeiro de 1943 que Nikola Tesla foi encontrado morto em seu quarto número 3DC-127 no Hotel New Yorker, onde havia vivido como um recluso genial pelos últimos 10 anos de sua vida. Aos 86 anos, pesando apenas 55 quilos devido à sua dieta rigorosamente vegetariana e hábitos ascéticos, Tesla havia passado seus últimos anos em isolamento quase completo, trabalhando febrilmente em cálculos e teorias que, segundo suas próprias palavras, mudariam o curso da história humana e revelariam os segredos fundamentais do universo. Nos seus últimos meses, Tesla havia se tornado cada vez mais paranoico, mas também misteriosamente otimista. Ele falava constantemente sobre estar muito próximo do avanço final, sobre ter finalmente resolvido o problema da energia radiante e sobre possuir os cálculos finais para a transmissão mundial. Aos poucos visitantes que ainda o procuravam, Tesla afirmava que estava preparando uma demonstração que provaria definitivamente a viabilidade da energia gratuita e silenciaria todos os céticos para sempre. Oficialmente, a morte foi atribuída à trombose coronária, um ataque cardíaco causado por sua idade avançada e estilo de vida sedentário. O médico legista Dr. R.W. Wembley registrou no certificado de óbito morte natural devido à falência cardíaca. Mas o que aconteceu nas horas seguintes levanta questões profundamente inquietantes que ecoam até hoje nos corredores da teoria conspiratória. Antes mesmo que a notícia da morte se espalhasse pelos jornais matutinos, antes que os familiares fossem notificados, agentes federais já estavam a caminho do Hotel New Yorker. Como eles souberam tão rapidamente? Porque uma operação aparentemente planejada estava sendo executada com eficiência militar. E porque o Office of Alien Property Custodian, uma agência responsável por confiscar propriedades de alienígenas inimigos durante a guerra, estava interessado nos pertences de um cidadão americano naturalizado que havia vivido no país por quase 60 anos. Em questão de 6 horas após a descoberta do corpo, uma operação coordenada estava em pleno andamento. Agentes do FBI, acompanhados por representantes do Office of Alien Property e da Naval Intelligence, lacrou o quarto de Tesla e iniciaram um inventário meticuloso de cada papel, cada equipamento, cada anotação que o inventor havia acumulado durante décadas de pesquisa. Eles não estavam apenas coletando evidências. Estavam executando uma operação de confisco em larga escala. O inventário oficial, posteriormente desclassificado, listava mais de 80 baús grandes, centenas de caixas menores e milhares de documentos individuais. Mas o que mais impressiona na documentação oficial é o que não está listado. Os documentos que o próprio Tesla havia mencionado como sendo seus trabalhos mais importantes, seus cálculos finais sobre energia radiante, os projetos detalhados para o Sistema Mundial Sem Fios, versão 2.0, e o que ele chamava de Teleforce, seu conceito teórico para armas energéticas. O governo convocou o Dr. John G. Trump, professor do MIT e especialista reconhecido em geração de alta voltagem, para analisar o material confiscado. A escolha de Trump não foi coincidência. Ele havia trabalhado em projetos militares ultra-secretos durante a guerra e possuía as credenciais de segurança necessárias para lidar com material potencialmente sensível. Mais intrigante ainda é o fato de que Dr. Trump era tio do futuro presidente Donald Trump, criando uma conexão familiar bizarra entre os segredos de Tesla e a política americana moderna.
A análise de Trump durou 3 meses, durante os quais ele examinou todos os documentos em uma instalação militar segura. Sua conclusão oficial, publicada em abril de 1943 e arquivada na Biblioteca do Congresso, foi surpreendentemente dismissiva. Os papéis de Tesla não contêm nada de valor prático para o esforço de guerra atual. Suas especulações sobre energia radiante e transmissão sem fios são interessantes do ponto de vista teórico, mas não oferecem aplicações práticas imediatas. Mas essa conclusão levanta mais perguntas do que respostas. Como poderia um cientista que havia revolucionado a compreensão da eletricidade, que detinha mais de 300 patentes revolucionárias e que havia dedicado os últimos 40 anos de sua vida ao desenvolvimento de tecnologias energéticas avançadas, ter produzido apenas especulações sem valor prático? Como é possível que décadas de pesquisa de um dos maiores gênios da humanidade resultassem em documentos considerados irrelevantes? A resposta mais perturbadora pode estar no que aconteceu com esses documentos após a análise de Trump. Quando pesquisadores e familiares de Tesla tentaram acessar os papéis através de processos legais nas décadas seguintes, descobriram que a maioria havia sido perdida ou destruída acidentalmente durante reorganizações de arquivo. Das centenas de documentos confiscados, apenas uma pequena fração foi eventualmente liberada ao público, e mesmo esses foram pesadamente censurados, com páginas inteiras cobertas por tinta preta que ocultava informações consideradas sensíveis à segurança nacional. Hoje, 8 décadas após a morte misteriosa de Tesla, suas ideias não apenas deixaram de parecer fantásticas, como se tornaram assustadoramente proféticas. A ciência moderna não apenas validou muitos de seus conceitos, mas descobriu que Tesla estava décadas à frente de seu tempo, em áreas que apenas agora estamos começando a compreender completamente. A transmissão de energia sem fios, ridicularizada em 1943, tornou-se realidade comercial. Empresas como Witricity e PowerCast desenvolveram sistemas capazes de alimentar dispositivos eletrônicos sem cabos, usando exatamente os mesmos princípios de ressonância eletromagnética que Tesla propôs mais de um século atrás. Seu smartphone pode ser carregado simplesmente colocando-o sobre uma superfície especial, provando que Tesla estava certo sobre a viabilidade da energia sem fios. Mais intrigante ainda é o crescente interesse científico na energia de ponto zero. A ideia de que o vácuo quântico contém uma quantidade virtualmente infinita de energia esperando para ser explorada. Físicos renomados como Harold Puthoff, do Instituto de Estudos Avançados de Austin, e Bernhard Reich, do Lockheed Martin Advanced Technology Center, publicaram papers peer-reviewed especulando que, se conseguíssemos desenvolver tecnologia para extrair energia das flutuações quânticas do vácuo, teríamos acesso a uma fonte energética praticamente ilimitada. Exatamente o que Tesla afirmava ter descoberto quando falava sobre extrair energia do éter. O programa HAARP no Alasca representa talvez a validação mais perturbadora das ideias de Tesla. Esta instalação militar de pesquisa usa uma matriz de 180 antenas para transmitir 3,6 megawatts de energia diretamente para a ionosfera, aquecendo seções específicas da atmosfera superior para estudar suas propriedades. É essencialmente uma versão militar do que Tesla propôs fazer com suas torres mundiais: manipular a ionosfera usando energia dirigida. Se HAARP pode afetar a ionosfera com 3,6 megawatts, imagine o que seria possível com os gigawatts que Tesla planejava transmitir através de seu sistema global. Documentos desclassificados da CIA em 1995 revelaram que durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética conduziram pesquisas extensivas sobre modificação climática e guerra meteorológica,
conceitos que Tesla havia descrito publicamente décadas antes. O projeto Storm Fury, da Força Aérea Americana, tentou controlar furacões através de semeadura de nuvens, enquanto programas soviéticos similares exploraram a possibilidade de criar secas ou tempestades em território inimigo. Mas as questões mais inquietantes permanecem sem resposta, criando um buraco negro de mistério no centro da história da ciência moderna. O que realmente aconteceu com Nikola Tesla? Por que um homem que havia dedicado sua vida ao progresso da humanidade, que sonhava com um mundo de energia abundante e gratuita, morreu pobre, esquecido e sob vigilância governamental? Por que seus documentos mais importantes, os cálculos que ele afirmava serem a chave para a energia infinita, desapareceram misteriosamente nas mãos do governo que deveria proteger as descobertas científicas americanas? E talvez a pergunta mais perturbadora de todas: se Tesla realmente descobriu uma forma de extrair energia ilimitada do ambiente, por que essa tecnologia nunca emergiu? A resposta pode estar na própria natureza disruptiva de sua descoberta. Imagine o impacto global se a energia se tornasse gratuita da noite para o dia. Petróleo, carvão, gás natural, energia nuclear, indústrias que representam trilhões de dólares e sustentam economias inteiras se tornariam obsoletas instantaneamente. Países que baseiam sua influência geopolítica no controle de recursos energéticos perderam todo o seu poder. O próprio conceito de escassez econômica, que fundamenta nosso sistema capitalista, seria desafiado. Considere também as implicações militares. Se energia ilimitada fosse disponível para todos, as nações mais pobres poderiam rapidamente desenvolver capacidades tecnológicas que ameaçariam o equilíbrio de poder mundial. Armas energéticas, sistemas de defesa avançados e tecnologias de manufatura que hoje são limitadas pelo custo energético se tornariam acessíveis para qualquer país com as torres de Tesla. Talvez a supressão da tecnologia de Tesla não tenha sido uma conspiração malévola, mas uma decisão pragmática de preservar a estabilidade global. Ou talvez, como alguns teóricos sugerem, essa tecnologia ainda exista, controlada por uma elite secreta que a utiliza para manter sua posição de poder. Existem relatórios não confirmados de instalações militares subterrâneas que operam com fontes de energia não convencionais e patentes governamentais classificadas que descrevem sistemas de extração de energia do vácuo. O caso de Nikola Tesla permanece como um dos mistérios mais fascinantes e perturbadores da história da ciência moderna. Aqui estava um homem que literalmente iluminou o mundo com suas invenções, que possibilitou a sociedade tecnológica em que vivemos hoje, que sonhava com um futuro utópico, onde a energia seria tão livre e abundante quanto a luz solar. E ainda assim, ele morreu sozinho e empobrecido, com seus maiores segredos confiscados pelo mesmo governo que deveria ter protegido e promovido suas descobertas revolucionárias. O que torna o mistério de Tesla ainda mais intrigante é que ele não era apenas um inventor, mas um visionário que compreendeu implicações que a ciência oficial só reconheceria décadas depois. Suas teorias sobre energia do vácuo quântico precederam a mecânica quântica. Suas ideias sobre comunicação global sem fios anteciparam a internet. Seus conceitos sobre transmissão de energia através da Terra prefiguraram tecnologias que apenas agora estamos começando a desenvolver. Talvez a verdade sobre Tesla e sua energia infinita ainda esteja escondida em algum arquivo classificado, aguardando um pesquisador corajoso o suficiente para desafiá-la. Talvez seus cálculos finais tenham sido perdidos para sempre nos labirintos da burocracia governamental, uma tragédia científica que privou a humanidade de sua maior descoberta. Ou talvez, como seus admiradores mais devotos acreditam,
Tesla conseguiu transcender as limitações de nossa realidade física e descobrir verdades cósmicas que nossa civilização ainda não está madura o suficiente para compreender ou aceitar. Uma coisa é certa: enquanto continuarmos a lutar com crises energéticas, mudanças climáticas causadas por combustíveis fósseis e desigualdades globais baseadas no acesso à energia, o sonho de Tesla de um mundo alimentado por energia gratuita e abundante permanece mais relevante do que nunca. Suas torres podem ter sido demolidas, seus documentos podem ter desaparecido, mas sua visão de um futuro energeticamente livre continua a inspirar cientistas, inventores e sonhadores ao redor do mundo. Se você ficou intrigado com esta investigação profunda sobre o enigma de Nikola Tesla e seus segredos perdidos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações dos mistérios mais fascinantes e inquietantes da história. E o mais importante, deixe sua teoria nos comentários. O que você realmente acredita que aconteceu com Tesla e sua tecnologia de energia infinita? Foi suprimida por uma conspiração de poderosos interesses econômicos? Perdida devido à incompetência burocrática? Ou ainda existe, escondida em projetos militares ultra-secretos? A energia gratuita é um sonho impossível ou uma realidade deliberadamente ocultada? Sua perspectiva pode ser a chave para finalmente resolver este mistério centenário. Até nosso próximo mergulho nas profundezas do desconhecido.